Povo angolano, boa tarde. Boa tarde, povo angolano. Hoje é domingo, dia 19, parece. Se eu tenho boa memória. 19 de abril de 2020. Povo angolano, vamos falar sobre o Covid-19 e vamos falar sobre a chuva que caiu em Angola na sexta para domingo. E também vamos falar da presença dos chineses em Angola. Povo angolano, há um ano atrás, tinha feito um vídeo. E o vídeo que eu fiz, este vídeo, era para contar o que estava a acontecer na província de Benguela. Recebi um vídeo de Angola, onde os velhos de Benguela foram nas lavras, encontraram os chineses com tratores a limpar todas aquelas terras onde eles andam a plantar coisas, nas lavras deles. E as velhas ficaram malucos, alguns a chorar, queriam lutar com os chineses. E o chinês chama um chefe, não sei se é da polícia, que chegou e disse que epa, isso não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com a gente de cima. Mas as terras são nossas. Que está a ver com a gente de cima, quer dizer quem? O presidente da República? Gente de cima quem? O ministro? Quem? O governador da província? Será que o governador daquela província, ele é daquela província? Será que o governador daquela província sabe as dificuldades do povo daquela província? Mas aqueles velhos vivem de agricultura. Aquela é a vida deles. Aquelas terras lhes pertencem. E agora você vai dizer a mim que a ordem veio de cima. Mas aquela pessoa de cima é da onde ele? Ele é angolano. Porque um verdadeiro angolano terá conhecimento do sofrimento do seu povo. E aquele angolano vai saber que aquelas terras pertencem àquela gente e aquela é a vida deles. Até aquela pessoa de cima ainda virá ver as situações e dar tratores para eles cultivar, aumentar a produção da comida. E talvez o governo vai aproveitar daquela gente, arranjar estradas para eles, dar ajuda de tratores, ajudar aqueles velhos que ficaram cansados. Em vez sempre de carvar as terras, mas tratores vai carvar para eles e eles estarão sempre a plantar e a recoltar para ajudar o povo na nossa terra. Mas ainda por cima vão dar nos chineses. Mas qual é a relação entre nós e os chineses? Aquele ministro era angolano, santomês, cabo-verdiano, guinense, como sempre foi no MPLA. Não soubemos. Aquele governador daquela província, na Benguela, na altura, eu tinha feito o vídeo anos atrás. E hoje o Covid-19 nos mostrou que os presidentes africanos são mulheres à frente do branco ou à frente do asiático. São mulheres, usam saias, usam calças quando estão à frente do próprio povo, porque andam com armamento, matar o próprio povo. E nós vimos que do santo deixa o poder, ele foge com a família, porque deixou armamento. Quer dizer, o povo está sempre por cima deles, porque todo mundo vai passar. Você pode governar,
Mas haverá um tempão que você vai deixar. E verá um tempo que alguém vai sair, será consciente. Vai vos aprender todos. E vocês todos vão morrer. Virá um dia, não esqueça isso. Não pode ser presidente de um país e deixar um chinês a bater o teu próprio povo na própria terra. A deixar um ministro fazer um contrato que vai beneficiar o chinês, que vai fazer entrar o país nas dívidas que nunca vamos conseguir pagar. Aquele ministro deve ser pendurado. Você não pode ser ministro se você não for daquela terra, não for filho da terra, com conhecimento do povo e daquele país. Isso só acontece em África. Há um ano tinha feito um vídeo, disse que não, o chinês não é amigo do africano, é inimigo. O Covid nos mostrou, este momento é a Terceira Guerra Mundial. Estamos a ver o branco a lutar contra o amarelo. Povo, não esquece, temos 4 raças. Temos a branca, a amarela, vermelha e a preta. A preta são africanos, invejosos entre nós, onde os presidentes usam saia à frente do branco e amarelo. Temos o branco que domina o mundo, matava, tirou as terras das pessoas que fazem sofrer o africano, que ocupou todas as terras. O português fez 500 anos em Angola, porque era branco, éramos pretos. Amarela, hoje estamos a ver o chinês que sofreu tanto na mão do branco. Hoje o chinês come aquilo que eles comem porque o branco ocupou as terras dos chineses. Até o branco chegou ao ponto de tirar o Hong Kong na mão do chinês. O chinês sofreu tanto, muita fome, começou a comer tudo que eles encontraram neste mundo. E hoje o chinês está a comer aquilo que eles comem. Até sai coronavírus. O vermelho, o branco vai chegar nos Estados Unidos, matou todo o vermelho. São alguns que ficaram de medo de acabar, não fazer mais parte desse mundo, aceitaram andar a terra nos brancos, fizeram Estados Unidos da América. Mas naquela terra pertencem os vermelhos. Ainda existem alguns vermelhos aí, indianos, mas hoje falam inglês. Poucos ainda continuam com a cultura. O povo angolano, abre ouvidos porque hoje vou contar muita coisa. O povo angolano, se nós não levantarmos, vamos perder Angola. Imagina os pretos que não foram angolanos, que tiveram poder em Angola, levaram todo. Levaram tudo, levaram tudo. O dos Santos dizia que era angolano, e o angolano que deixa o poder já não está em Angola. Dizem que não, porque está na Espanha a fazer tratamento. Então você que foi presidente, não construiu hospital na tua terra para fazer tratamento da tua família, do seu povo, mas prefere fazer tratamento fora. É por isso que nós na diáspora tomamos medidas, não queremos mais ver ministros angolanos, diretores, a vir fazer tratamento aqui na Europa, que vai ser apanhado, vai levar.
Vocês preferem roubar dinheiro em Angola, fazer sofrer o povo em Angola e vir fazer tratamento aqui na Europa? Que é isso? O branco vai fazer tratamento em África? Mas Deus nos deu tudo. Nos deu recursos. Nos deu riqueza. Nos deu plantas com quem podemos fazer medicamentos. Nos deu terras férteis. Mas estamos a vender terras nos chineses. Estamos a tirar recursos nossos, minerais nossos, para levar na terra do branco. Que tipo das pessoas são essas? Hoje, coronavírus, não temos tratamento. Não temos nada, ainda estamos a depender do branco para vir nos ajudar. Ainda estamos a abrir bocas, porque não vamos aceitar vacinas. Mas o que é que nós já fizemos com vacinas? Todo o dinheiro que nós roubamos, o que é que nós já fizemos? Nós não temos água potável em Angola, não temos. Nós não temos energia em Angola. Mas o filho dos Santos consegue tirar 500 milhões do banco. A Isabela consegue comprar casa no Dubai, casa no mundo inteiro. O Dóculo, que era um pobrezinho que andava o mundo inteiro, vai parar em Angola, vai começar a tirar diamante, é milionário hoje. O mundo a gritar que não, ele era já filho de milionário. O pai mora na França, nem dinheiro para alugar a sala para as pessoas chorar o pai, ele não tinha. Mas em Angola, todo mundo a gritar que era filho de milionário. É triste. Triste mesmo. As coisas que o povo, as pessoas que devem contar ao povo que são verdade, preferimos guardar isso, contar mentiras ao povo. Que são estrangeiros, viraram angolanos. Que são angolanos, são chamados langas. Os que combateram para libertar Angola são chamados langas. Que começaram com a libertação de Angola são chamados langas. E hoje estamos todos espalhados no mundo, porque nunca fomos aceitos na própria terra. E hoje o chinês está a vir para nos mostrar que não querem a terra africana. Estou a tirar a atenção de todos angolanos. Levanta. Não aceita o chinês de Angola. O chinês não faz parte de África. O chinês veio para tirar as terras. Um ministro que assina um contrato errado deve ser pendurado. Deve morrer. O chinês que veio construir em Angola está no Palanga, no Maboro, Kazenga, a fazer filho com damas angolanas. Angolanas? Que isso? Como que ele vai parar aí a vender quizaca, a vender peixe? Como que ele chegou em Angola? Quem foi que lhe deu o documento? Pergunto eu. O presidente da República não está informado disso? Os ministros não são informados? A polícia não vê isso? Os chineses mataram angolano na própria terra? O presidente não tem conhecimento? Eu vi em Quênia, um chinês foi apanhado pela segurança, ele a ser entrevistado, o chinês a dizer que não, para cala a boca, você é macaco. O homem disse, que macaco? Disse que não, você, os teus ministros, o teu presidente são macacos. Então o homem disse, então, viste aqui fazer o quê? Ele disse que não, eu vim aqui à procura de dinheiro, aqui tem dinheiro por isso. Vocês cheiram mal, pá. Eu não preciso. Vocês são macacos, são sujos, vocês cheiram, pá. Você, os teus ministros, o teu presidente são todos macacos. E
E o homem a filmar isso. Mas ele tinha prova. Eu a filmar isso, depois da entrevista, dava tiro no sacana. E eu, depois da entrevista, esse pequeno estava no vídeo, tirava a arma, dava de tiro. E eu, se fosse no lugar dele. O que o presidente queniano faz? Vão meter o homem no avião, o homem regressa. Acabou. Macaco. I'm sorry to the Kenyan president. You have no balls. I'm sorry. I'm sorry to say this. We all saw the video when a Chinese was expressing himself to one of your army officers or the security man, saying that the man was a monkey. The man who was trying to interview him was a monkey. All his bosses, his ministers, inclusive the president, were monkeys. He was in Kenya to make money because the Kenyan all smells. They're all dirty. And the officer was recording. He had all the proofs. He was recording. By the end of the story, what happened? They sent the guy back to China. I'm sorry to say this because you guys have no balls. You should have shot the guy. I'm sorry. That was Africa. As long as you do not stand up for your people, as long as you do not kill, there won't be no respect toward you guys. The yellow and the white will take you as animals, savages, as dogs. Because you do not stand up for your people and for your lands and for your rights. This is the time for you to stand up. COVID-19 has shown you the truth. That they don't want your people. They want your lands and they want your resources, minerals. Eu vi a chuva em Angola na sexta-feira, até domingo. Quem fez as estradas, construções das casas foi o chinês. O chinês conseguiu o contrato, chegou em Angola, tapou as saídas das águas da cidade de Luanda e depois construiu, sabia que quando chover vai encher a cidade de Luanda com água. Sabia que aqueles macacos vão ainda precisar de ajuda do chinês para desentapar aqueles buracos. Ainda vamos cobrar mais. E eles não vão conseguir pagar isso. E nós viremos para recuperar as terras, recuperar esse país. E 39 anos do poder no MPLA davam bolsas. Eu pergunto, aquelas bolsas, aqueles engenheiros, médicos, cientistas, estão onde? Aqueles engenheiros que podiam construir, estão onde? Você vai na América, você encontra arquitetos pretos, você encontra engenheiros pretos, você vai na Inglaterra, França, você encontra africanos, doutores, engenheiros, arquitetos, médicos, cientistas, que podiam vir em Angola construir aquela cidade. Podiam vir recrutar angolanos a trabalhar com eles para construir aquela cidade, vocês não fizeram. Mas estamos a ver Estados Unidos, museus dos pretos, o Martin Luther King Memories, or whatever it is in America, was built by the blacks educated in America, in England. Ghanaienses, nigerianos fizeram isso. Vocês podiam fazer contrato, aquela gente vinha em Angola, e eles recrutavam mão de obra angolanos, e eles construíam aquela cidade de Luanda. Vocês não fizeram, mandaram o cabo-verdiano, santomés,
foram fazer contrato. Hoje todo mundo fugiu com o dinheiro, a riqueza de Angola. Vê lá aquela água, aquelas chuvas. E em alguns anos vai levar todas aquelas casas. Vai morrer pessoas. E pessoas estarão todos fora, sem casas. Posso imaginar as doenças que isso vai levar em Angola. Malária, paludismo. Todo tipo de doenças. Dói. Dói mesmo, dói. É triste. Muito triste. E hoje, coronavírus, não temos cientistas que podiam vir dizer que não, essas aqui são falsas, ou é mentiras, não sabemos. Mas vimos cientistas franceses dizer que nós temos 2 coronavírus, temos coronavírus que são bactérias, vírus, que são doenças mesmo, mas aquilo não mata. Aquilo trata-se com desinfetantes, com não sei o que, aquilo acaba. Se por acaso tiver bactéria nas comidas, você comer e ficar doente, com cloroquina, quinina, nivaquina, aquilo passa. Temos outro coronavírus que o Branco inventou, que trouxeram com essa nova tecnologia, o 5G, a meter cabos subterrâneos aí, com essa radiação a matar pessoas. Mas nós, Angola, já estamos a gastar dinheiro sem saber a verdade. O que está a matar pessoas? Nós não sabemos. Já estão a mandar dinheiro na terra do Branco para trazer medicamentos. Mas aqueles máscaras nós podemos fazer em Angola. Mas estamos a gastar dinheiro para comprar máscara fora, trazer em Angola. Triste. Máscara não custa, pode ser feito em Angola. Mas estamos a gastar dinheiro para fazer isso. Estamos a desinfetar carros. Estamos a fazer tanta coisa aí, sem saber essa doença existe ou não existe, não sabemos. Pergunto eu, todo aquele dinheiro que nós andamos a gastar, não mandamos cientistas para estudar, não mandamos engenheiro para construir as nossas cidades, nem estradas nós próprios não conseguimos fazer, mandam vir e brasileiros, chineses para fazer isso. Os que fazem contrato estão vivos aí a andar. O presidente não sabe que não, essa pessoa fez ser tal X dinheiro para ruas, não está a ser feito, deve ficar preso, mesmo for morto, porque ele abusou no povo. Não acontece. Quer dizer, o presidente também faz parte daqueles roubos? Pergunto eu não sei. Porque aqui na Europa não acontece. Quando o dinheiro sai, o trabalho deve ser feito. Quando esses 6 meses, o presidente vai ver, o menino vai porque não, foi feito. Vão ver o documento, vão ver que não foi feito. Mas em África não acontece. Pergunto eu por que não. Na província onde que eu faço parte, eu sou do norte, sou de Carmona, hoje, Uís. Na aldeia dos meus avós, em Mavoio, ouvimos dizer que não, os chineses estão lá a trabalhar. Que estão lá, porque temos ouro em Mavoio. Mas os chineses vão lá parar para quê? Por que os chineses ficam na terra deles? 38 do poder, nós não fizemos quadros, mas a UNITA trouxe quadros. Quando a UNITA regressou, trouxe quadros. Estão onde aqueles quadros da UNITA? Os quadros que foram formados no Congo Brazzaville estão onde? Os quadros que foram formados no Congo estão onde aqueles quadros? Que foram formados na Zâmbia estão onde?
Os quatro que foram formados na França, Bélgica, estão onde? Por que não regressam em Angola para trabalhar? Porque são verdadeiros angolanos. Preferem deixar o posto nos santomés e cabo-verdianos? É isso? A guerra de Angola ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Povo angolano, há muita verdade que vocês que estão na terra não sabem. Mas nós aqui estamos na diáspora, o branco nos conta tudo. Nos conta tudo. E isso não vai passar, não. Hoje, a Isabela, o Docolo, vive aqui na Inglaterra, no South Kensington. Eles não saem. Não saem. Uma vez eu disse que aqui você apanha ministro Libate. Você não vai preso. Você vai se defender e você estará fora. Alguém me disse que não, você está a ficar maluco. Não sou. Maluco não sou. Se eu sou maluco, então o Docolo e a Isabela também começa a apanhar os metros. O presidente Lissouba do Congo Brazzaville, nós ele vimos todo dia a pé aqui no Guatelô. Esse aqui é o vídeo, está na televisão. Todo mundo que seja zairense, congolês de Brazzaville, angolano, vai vos contar. O presidente Lissouba vimos todos os dias aqui no Guatelô. Ele andar. No verão, você lhe vê ali. No Night Bridge, você lhe vê ele andar a pé, o presidente Lissouba. Mas por que o Docolo, Isabela, o Tigeno também não anda assim? Por que não? Por que anda se esconder? Mas nós... Porque eles têm medo. Têm medo. Têm medo. Vou vos contar, o velho Kenge Wadondo levou o ministro zairense do Congo Kinshasa, chamava-se Chitunda. O ministro das Relações Exteriores do Congo Kinshasa. Vou dizer isso em francês. Le ministre des Relations Extérieures de la République du Congo, Kinshasa, République démocratique du Congo, pardon, le ministre des Relations extérieures de la République démocratique du Congo, j'oublie son nom, Chitumba, ou comment, quelque chose comme ça, a été tabassé en France, laissé nua na rua. Não, aqui na Inglaterra, o ministro das Relações Exteriores do Congo levou surra aqui na Inglaterra, lhe deixaram nua. Pergunta a todo mundo. Aquela gente, eu farei tudo para les entrevistar. Estão aí fora. Ninguém fica preso. Ninguém fica preso, não. A polícia apareceu, todo mundo se defendeu, fomos foram presos um dia, e foram libertados logo, porque aqui a lei é assim. Vocês podem lutar, podem bater presidente, ministro, vão te aprender porque luta na rua, mas a lei diz que quando há luta, a polícia deve intervenir, mas quando vai na polícia, aparece advogado, vão ser todos libertados. Depois irão no tribunal se defender. E eu farei o possível para entrevistar essas pessoas zairenses, para vocês ouvirem isso. Para vocês entenderem que não sou maluco. Maluco não. A Isabela Docolo pode levar aqui e ficar nu aqui na Inglaterra. Ninguém vai ficar preso. Vamos se defender e estaremos livres. E eu vou entrevistar os congoleses que bateram o ministro das Relações Exteriores do Congo, Kinshasa. A lei é assim. É por isso que eles não saem, porque tem medo.
Isso é um exemplo que estou a dar, que não, quando você é chefe em África, deve trabalhar para o seu povo. E agora eles roubaram dinheiro, mas aqui não saem. Porque não são livres de sair, de andar. Porque sabe que não fizemos maldade no país e o povo anda na nossa procura. E a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. São leis daqui da Europa. Essa aqui é a verdade que estou a te dizer. E quando estás na tua terra, trabalha para o seu povo. Não precisa roubar dinheiro, mas trabalha para o seu povo. Ali você pode construir. O teu dinheiro estará nos bancos. Você ainda terá liberdade de viajar e regressar na terra e gozar. Aqui a vida não é como na nossa terra. Hoje o chinês vai nos tirar as terras. Povo, levanta. Povo, não deixa um estrangeiro que seja branco, chinês, ocupar as nossas terras. Eu sou do norte, não queremos chinês nas nossas terras, não queremos. Por favor, governo angolano, não queremos. Essa aqui é a mensagem que eu tinha para o meu povo. Abraço a todos. Chinês, não. Até logo. Tchau, tchau.